Boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré, aqui de Bernadas e Humanos, Minas Gerais. Nossa gratidão. Marco Túlio, seja bem-vindo, nossa gratidão. Nós vamos estar fazendo aqui uma leitura do livro Centelha da Lei, Rafael Lavarini, a editora Alma Nova. Compromisso afetivo. Honra sempre tua posição conjugal e ser fiel no sentir, pensar, falar e agir. Cuida-te para que não seja instrumento para teus próprios tormentos da consciência. Tenha como base o amor fraternal, que é construído através do respeito às diferenças, da renúncia de cada dia e concretizado na capacidade de servir incansavelmente. A reencarnação não se engana e os ajustes domésticos serão sempre necessários. Palhaços, arrependa-te e não mais enveredas pelo mesmo caminho perigoso das paixões fáceis. Recorda ainda o ecoar da voz divina no Monte Sinai, quando registrou e eternizou o não adulterás. Êxodo 20:14. Compromisso afetivo. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo dia que nós tivemos, agradecer também pelo nosso irmão Toninho, que fez a harmonização de forma diferente, mas estava presente, então que ele possa receber as nossas vibrações. Então, a nossa gratidão a Deus. Vamos agradecer também a Jesus, o amor de nossas vidas, o nosso irmão maior, aquele que veio até a Terra e trouxe o Evangelho, para que possamos seguir, pois Jesus é o Evangelho vivo, e ele nos diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós temos um caminho certo a seguir, que é Jesus. Então, gratidão, Jesus. Gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações, esse nosso pensamento do bem, possa estar indo de encontro a Deus e a Jesus, e está do lado do nosso irmão, o Marco Túlio, para que ele possa ser intuído. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para que possamos verdadeiramente compreender o que vai ser passado. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos também para que possa estar, nesse momento, levando conforto e alento a todos os nossos irmãos que estão nos dois planos da vida, os encarnados e os desencarnados. Os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, orfanatos, em leitos de dor, com pensamentos não bacanas. Que cada um de nós também possa receber esse conforto e alento. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus nos abençoe. Sejamos todos nós bem-vindos. Marco Túlio, seja bem-vindo. Nossa gratidão. Deus abençoe. Obrigado. Consegue me ver bem? Você consegue me ver bem? Sim. Ver e ouvir, voz de locutor de rádio. Boa noite a todos, então. Com muita alegria que estamos nessa casa, mais uma vez, né? Eu creio que já estive antes. Foi um chamado do Telmo, foi de ontem para hoje, né? Eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, principalmente aí por poder ver pessoas queridas, em especial o nosso querido Toninho, que está sempre nas casas espíritas, abrilhantando o início e os términos dos estudos, né, com sua música e bela voz. Nós vamos trabalhar com o tema paciência, capítulo 9, item 7 de O Livro dos Espíritos. Primeira coisa que eu queria lembrar na questão do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Primeira coisa que eu queria lembrar é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é composto de vários capítulos, e esses capítulos, normalmente, eles começam com uma mensagem trazida do Evangelho de Jesus, pode ser uma passagem, pode ser uma fala de Jesus, e daí por diante, Allan Kardec faz comentários sobre aquela passagem. Ao final, ao término, há
instruções dos Espíritos. Essas instruções pode ser uma, duas, tem capítulo que não tem nenhuma instrução. Tem capítulo que tem várias instruções. Neste capítulo 9, né, que é bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, nós vamos encontrar algumas instruções, dentre elas no item 9.7, que é a paciência. Então, nós vamos fazer uma digressão sobre as bem-aventuranças, só para a gente entender por que a paciência é importante para nós. Tá bom, Cida. A paciência para nós, ela é tão valorosa nesse momento em que nós estamos mudando, ou pelo menos cremos que nós vamos passar para o mundo de regeneração. Primeiro, as bem-aventuranças, elas estão no capítulo 5 de Mateus, né, o Sermão da Montanha. Jesus abre o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Né, no versículo 3, ele começa, então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Quando ele fala isso para nós, ele está sinalizando um primeiro degrau a nós subirmos para chegar no ponto principal. E esse primeiro degrau é reconhecer que nós somos pobres de espíritos. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. O reino de Deus é um estado de felicidade, sabemos nós. E quando a gente estuda Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino nos trouxe também Minuto de Sabedoria, Técnicas de Mediunidade, né? Ele disse que a tradução correta seria mendigos e não pobres. Ele não disse a ideal, ele falou a correta, pelo que estava escrito lá nas escrituras. E a gente faz um raciocínio e está interessante. A doutrina espírita é de reflexão, não é de dogmatismo, de aceitar tudo de forma a deixar-nos apenas repassadores de informação. Mas ele diz o seguinte, a reflexão que nós fazemos é a seguinte, o pobre, seja lá do que for, ele nem sempre sabe que é pobre. Quando sabe, nem sempre ele admite que o é. E quando ele admite, nem sempre ele sai a pedir. Agora, o mendigo, ele é pobre, ele sabe que é pobre, admite que é pobre e sai para pedir. Então, feliz daquele que está, por exemplo, aqui como nós, mendigando espiritualização. Então, bem-aventurados os mendigos de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, toda vez que nós chegamos à conclusão de que nós precisamos melhorar algo, seja pondo um livro debaixo do braço e falando que encontrei Jesus, seja resolvendo fazer uma tarefa, participar numa casa espírita, nós estamos mostrando o que nós queremos, né? Nós estamos mendigando a espiritualização. Então, feliz daquele que mendiga, busca a espiritualização. Aí, quando a gente faz isso, a gente brilha para fora, né? As pessoas percebem que a gente deu uma mudada. Tem gente que põe a Bíblia debaixo do braço e fala, encontrei Jesus. E as coisas melhoram na vida dele, né? É lógico que não pode parar por aí, porque daqui a pouco vai acontecer algo para a pessoa querer ir além. Mas a pessoa sabe que não pode parar por ali, porque esse é o primeiro degrau. Reconhecer que é pobre de espírito, né? E admitir que é pobre de espírito.
e buscar a espiritualização. O que acontece? A gente brilha para fora quando a gente resolve essa busca, ir atrás. A gente brilha. E ao brilhar, as pessoas notam. As pessoas notam que nós estamos mudados, vamos dizer assim, né? A nossa faixa vibracional é diferente e as pessoas percebem que a gente está com algum detalhe a mais, vamos dizer assim. Algumas pessoas olham e falam com a gente, olha, quem te viu, quem te vê, hein? Né? Esses são os bacanas, porque tem uns que viram e falam, quem não te conhece, que te compre. Não tem problema. Não tem problema. O importante, e a gente não está aqui para aparecer, né? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, 13. Não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Né? Deixa eu ver se é o 13 mesmo. Aí, nós não estamos aqui para isso. Mas, é isso mesmo, capítulo 13. Mas, acontece. Seja a pessoa notando e falando que é quem não te conhece que te compre, ou reconhecendo e falando, ó, quem te viu, quem te vê, é visto pelos outros que nós estamos mudando. Só que nós somos vistos também pelos espíritos. Eles olham e percebem a nossa situação. E alguns não querem que a gente melhore. Não querem a gente feliz. Né? Então, eles querem fazer alguma coisa para atrapalhar essa felicidade. Seja porque eles são chateados conosco, porque nós aprontamos alguma, ou eles acham que nós aprontamos, né? Seja porque eles não querem simplesmente alguém feliz perto deles. Então, o que eles fazem? Eles procuram avacalhar com a gente, vamos falar assim. O que eles fazem? Eles procuram nos nossos pontos fracos aquilo em que nós podemos falhar, que a gente pode cair, que a gente pode, né, frustrar essa sequência de melhoria nossa. Eles olham nos registros espirituais nossos, que estão no perispírito, né? O perispírito é aquele link que une o espírito ao corpo físico. E ali, uma das funções do perispírito é a memória. Registrar fatos. Aí é que é o problema, porque Jesus nos ensinou o Pai Nosso e nos disse, olha, livrai-nos do mal. A última frase do Pai Nosso. Livrai-nos do mal. Que mal é esse que é para nós sermos livrados? O mal da ignorância. Por quê? Se na questão 115 de O Livro dos Espíritos consta que nós não somos nem bons nem maus criados dessa forma, nós somos simples e ignorantes criados, né? Nós temos que ser livrados da ignorância. Então, o mal a que Jesus se refere é o da ignorância. Eu preciso aprender, eu preciso estudar. Eu preciso estar lendo, eu preciso estar pesquisando, estudando o Evangelho, a doutrina dos Espíritos. Aí eu estou me livrando do mal da ignorância. E quando eu me livro do mal da ignorância, acontece isso, eu brilho. Mas os Espíritos vão me assediar. Daí porque a segunda bem-aventurança é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ora, mas bem-aventurado significa feliz. Então, feliz de quem chora? É, feliz de quem chora. Por quê?
Quando eu brilho para fora e sou assediado pelos espíritos, ou através de encarnados também, os espíritos assediam a gente através de irmãos encarnados. Quando eu sou atacado, eu sou atacado naquilo que eu posso cair. Deus permite. Mas também tem uma vantagem. Deus não permite que nós sejamos assediados além daquilo que a gente dá conta. Senão é maldade. Se eu com certeza vou tomar bomba, né, numa provação, aí é maldade de Deus. Deus não faz isso. Ele fala, não, deixa para uma outra oportunidade, deixa para daqui a 5 encarnações, mas essa provação ele não dá conta. Ele não deixa. Aí tem essas duas vertentes, né? Uma prova, um teste, uma tentação, ela vem como uma balança. Eu posso cair, como posso suportar. Vai depender de mim. Eu que vou trabalhar isso. Aí o que acontece? Tem uma carta de Tiago, é a carta única, né? Chamada também de epístola. No final do Evangelho, nós vamos encontrar cartas de Paulo, que é a maioria delas, né? Elas são endereçadas a comunidades. Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Romanos, e aí vai. Também ele mandou carta para 2 amigos, 3, né? Tito, Fênelon. Essas são chamadas cartas endereçadas a comunidades. E os outros que escreveram cartas ou epístolas, Judas, João, Pedro, Tiago, eles escreveram endereçadas para a universalidade. Por isso que elas são chamadas de cartas universais. O que acontece? Tiago, no primeiro capítulo da única carta que ele escreveu, ele disse assim, capítulo 1, versículo 12 a 14. Eu acho que é 12 a 14. Ele disse, olha, feliz do varão que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais ou menos assim. Não pode dizer, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta a ninguém e por ninguém pode ser tentado. Nós somos tentados e enganados pela nossa própria concupiscência. Acho que eu achei aqui. Acho que é o capítulo 1, versículo 10. Versículo 1, de 12 a 14. 1. Não. Capítulo 1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Bom, então, capítulo 1, versículo 12. Isso, 12 a 14. Foi o que eu falei primeiro. Então, ele diz assim, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Então, o que Tiago traz para nós? Aquilo por que nós passamos de tentação, de dificuldades, tem a ver com o que nós atraímos pelo que nós temos registrado. As coisas do passado, de outras vidas, de outras existências. Daquilo que nós precisamos consertar.
né? Aí ele traz isso para nós. Bom, aí vem nosso irmão Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios. O Coríntios é capítulo 10, versículo 13, isso eu tenho certeza. Na primeira carta aos Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana. Então, de novo, ele fala, Deus não tenta ninguém, aqui tentação humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Deus não deixa. Ele é bom. Antes, com a tentação, dará também um escape. O escape seria aí uma ajudinha para a gente, né, suportar a questão, para que possais suportar. Então, Deus, além de não deixar a gente ser tentado além do que a gente dá conta, ele também dá uma ajuda. E a tentação é humana, no sentido de nós próprios atrairmos e de haver pessoas para isso, né? Mas Deus autoriza, porque os escândalos são necessários. E o que são os escândalos? Os escândalos, se a gente procurar no dicionário comum mesmo, não é dicionário espírita, não. Vai lá, está escrito que escândalo vem de escandalon. S-K-A-N-D-A-L-O-N. E um dos significados de escândalo é pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Ou seja, quando se fala que os escândalos são necessários, significa que as pedras de tropeço, que são pedras que podem derrubar a gente, são necessárias, disse Jesus. Mas ai daquele que aceita ser pedra de tropeço, ou seja, aquele que aceita ser escândalo. Tem um outro momento que ele fala, inclusive, que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser jogado no mar do que ser motivo de escândalo, ou seja, provocar em outra pessoa a possibilidade de errar. Então, vêm as tentações. Os escândalos são necessários. São necessários para a gente suportar, para a gente passar pela prova. Igual Tiago falou. Feliz que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, se eu for aprovado no teste, eu vou receber um prêmio. Um prêmio. E como eu não sou testado acima do que eu posso suportar, eu não sei ainda o que virá pela frente, nesta ou na próxima encarnação. Tem gente que olha para o outro e fala assim, esse ali aprontou, porque ele está nessa dificuldade, ela está assim, né? Nós não sabemos o que pode vir para a gente. Nós não sabemos. Nós temos que estar dando graças a Deus todos os dias. Então, somando as duas lições de Tiago e de Paulo, nós vemos o seguinte, nós só sofremos tentação que a gente pode suportar, mas também que a gente pode cair. Senão não é teste. Um teste que eu com certeza vou ser aprovado, aí não é teste. Deus não faz as coisas à toa, né? Tudo aquilo por que nós passamos, ou nós vamos ter, como é que eu diria? Ou eu vou tomar bomba, ou eu vou ser aprovado. Mas vai depender do meu livre-arbítrio e, mais ainda, da minha vontade. Eu tenho que ter vontade de fazer a coisa certa. Poxa, vontade de fazer a coisa certa Paulo também falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, ou nem tudo convém. Né? Eu posso fazer o que eu quiser, claro, livre-arbítrio, mas arca com as consequências. Arca com as consequências. Né? Aí o livre-arbítrio está nisso. E a segunda parte, nem tudo convém, tem a ver com a capacidade de fazer a escolha certa, a escolha boa. Eu tenho liberdade de escolha,
Discernimento é a palavra que eu queria. Discernimento. Eu tenho livre-arbítrio, mas tenho que ter discernimento para escolher a parte boa, porque a consequência virá. Então, quando Paulo fala isso, olha, ele não deixará ser tentado acima, sinal de que quando eu tenho uma tentação, uma provação, uma dificuldade, seja física, seja perda de emprego, perda de relacionamento, seja qualquer coisa que me deixa baqueado, vamos falar assim, é porque eu dou conta de passar por aquilo. Eu vou vencer. Aliás, eu posso vencer. Então, quando ele fala isso, é porque nós vamos ter que lidar com o que vier. Nós vamos ter que lidar e vencer. Por isso é que a segunda bem-aventurança é dos que choram. Porque os espíritos nos assediam, e muitas vezes, sempre, aliás, na maioria das vezes, como Paulo falou aqui, através dos outros seres humanos. A pessoa, hoje o tema nosso é paciência, é a pessoa não tem paciência ainda e acontecem coisas para que ela possa aprender a ter paciência. Mas ainda vamos ficar na segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Por que choram? Porque está sendo tentado naquilo que ele pode vencer. Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, ou então engorda. Não é assim? O poeta não fala isso? Então, quando eu tenho que vencer, vou falar de uma coisa mais corriqueira, eu quero emagrecer. Para eu emagrecer, eu tenho que tomar atitude. Os espíritos, esse ali não vai emagrecer, não vou deixar, não. Aí ele faz com que nós sejamos tentados naquilo ali. Aí eu ganho uma torta de qualquer coisa aí, deliciosa. Aí você fala, puxa vida, agora que eu estou conseguindo, eu eliminei um peso, estou assim e tal. Aí vem, nossa, de novo, outra tentação. Aí eu falo, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Nessa hora eu estou identificando qual que é a minha concupiscência, né, que o Tiago falou. Se está ocorrendo recorrentemente um assédio, por assim dizer, naquele ponto, pode saber que isso ali é o que me é dado corrigir, que eu preciso corrigir, e porque me é dado, é possível que eu corrija. Então, eu choro, porque é difícil. É difícil. Tudo que eu gosto é ilegal, imoral, engorda. Aí eu choro. Mas eu serei consolado se eu perseverar. Tem um texto de Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, psicografia do Divaldo Pereira, que chama-se Insistir e Perseverar. Lá fala sobre essa nossa perseverança. Nós temos que perseverar. Nas questões 468 e 478 de O Livro dos Espíritos, fala sobre essa questão de os espíritos largarem mão, pelo menos momentaneamente, de nos assediar. Essas duas questões estão lá na influência dos espíritos em nossas vidas. De nos assediar se a gente demonstrar que não está afim, não está aceitando aquele assédio. Porque não nos iludamos. Quando a gente escapa de uma, vem outra. Quando a gente abre mão de uma torta de chantilly, não sei se é assim que chama, a gente ganha uma outra de chocolate com morango. Por quê? É um assédio. É um assédio. E na 478, na 468, fala, olha, eles não têm alternativa. Se você resistir, né, eles não têm o que fazer, mas eles ficam de olho. E na hora que você der um deslize, eles vão. É assim. Então, quando eu tiver reiteradamente recebendo
no campo moral, no campo da alimentação, no campo da ilegalidade, do crime, se eu estiver recebendo propostas, é porque eu estou sendo assediado. A boa notícia é que eu posso vencer, senão Deus não deixaria eu ser assediado. O que eu tenho que ficar é vigilante. Aí, a segunda bem-aventurança é dos que choram. Por quê? Por que é feliz quem chora? Porque é sinal de que chegou a hora e eu dou conta de vencer essa tentação, essa provação, essa dificuldade. Porque tem coisas que nós não sabemos ainda que nós vamos ter pela frente. Não sabemos. Então, nesse momento, eu tenho que ser feliz em tudo, dar graças. É porque Deus está me dando a chance de recuperar algo, me redimir, porque Ele não deixa que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa vencer. Só que a gente, sucumbe. E a gente chora porque, puxa vida, que é difícil. Então, é feliz quem chora porque é sinal de que pode. Você dá conta, Deus nos fala. Então, nós seremos consolados e vamos receber a coroa da vida. Para isso, nós temos no Pai Nosso também, eu falei, livrai-nos do mal, e antes do livrai-nos do mal está escrito, não nos deixeis cair em tentação. Né? Aí a gente observa que Deus, que Jesus ensinou que a gente pedisse para não deixar cair em tentação. Jesus não nos ensinou a pedir para não ter tentações. Então quer dizer que tentação nós teríamos. Então, quando a gente pensa nessa segunda bem-aventurança, nós pensamos em livrar, não nos deixeis cair em tentação. E mais, Jesus falou ainda, avisou para a gente, vigiai e orai para não cair em tentação. Ele não falou para vigiar e orar para não ter tentação, não. Então, também por isso, nós sabemos que vamos ter tentação. Vigiar em primeiro lugar. A gente fica falando orar e vigiar, não. Jesus falou vigiar e orar, ele não falou orar e vigiar, não. Tudo bem, nós vamos encontrar até livros bons falando orar e vigiar, mas é só uma reflexão de que se a gente vigiar, nós já estamos com metade do caminho andado. Antena ligada. Antena ligada. Aí Jesus fala, se sua mão for motivo de escândalo, corta a mão. Se seus olhos for motivo de escândalo, arranca. Escândalo de novo. Né? Quando Pedro falou para Jesus, olha, mestre, nós não vamos deixar que isso aconteça com o senhor, não. Ele estava anunciando que ele ia passar as dificuldades nos principais. Aí, eles disseram, Jesus falou assim para ele, vá de retro, Satanás, que me serve de escândalo. É como se ele dissesse, Pedro, você está querendo me derrubar? Eu tenho um projeto. Ele falou, você não sabe nada das coisas do meu pai. Então, parecia que ele estava sendo bacaninho, né? Ele queria tentar Jesus. Só que Jesus não aceitou. Não aceitou. Vá de reto, Satanás, que me serve de escândalo. Então, nós temos que ficar vigilantes o tempo todo. Vigilantes e, se necessário, oração. Né? Não é só ficar rezando, não. Não adianta só ficar rezando. A oração é sempre um bom recurso. Isso é falado no Livro dos Espíritos, na parte que trata de lei de adoração. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Né? Segundo capítulo, lei de adoração. É sempre um bom recurso. Mas nós temos que vigiar. Ficar de antena ligada, ficar esperto. Tem gente que olha uma casca de banana e fala assim, já vi que eu vou escorregar de novo. Não, dá a volta. Salta. Pede alguém para tirar a casca de banana, tira a casca de banana, mas não entra nessa esparrela de falar que vai cair de novo, não. Bom, dito isso, nós vamos para a terceira bem-aventurança, que é deste capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo.
bem-aventurados os mansos. Tem vezes que a gente vê bem-aventurados os brandos. Neste capítulo aqui, Allan Kardec reuniu duas bem-aventuranças em uma. A sétima bem-aventurança, né? E a terceira. Terceira é bem-aventurados os mansos e a sétima é os pacificadores. Eu não entendo por quê, mas nos evangelhos segundo o Espiritismo consta pacíficos. Eu não entendo. Jesus falou pacificadores, né? Pode procurar na Bíblia. Pacificador promove a paz. Pacífico é a pessoa pacata, né? Mas não pode pisar no pé dele, não, né? Mas o pacífico não é nosso objeto hoje. Pelo menos não agora. Mas os brandos, ou os mansos, é a terceira bem-aventurança. Então, seria um terceiro degrau para a gente passar. Primeiro a gente admite que é pobre de espírito, depois a gente passa por essas dificuldades, porque vamos ser assediados e temos que vencer, aí nós vamos entrar na terceira bem-aventurança. Nós vamos ser mansos, brandos. Aí no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a mim foi dado o item 7, mas nós vamos ver lá, né, que lá se fala em afabilidade e doçura, lá nas instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos são assinadas, né? Os espíritos se identificam. Por exemplo, a afabilidade e doçura foi Lázaro, que mandou a mensagem. A paciência, um espírito amigo, em Harvard, em 62. Obediência e resignação também é uma característica dos brandos. Afabilidade e doçura é uma característica de quem é manso, brando. A paciência, a obediência, a resignação. Então, neste capítulo, a gente tem que refletir sobre esta questão de sermos brandos. Sabe por quê? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nota-se que Jesus não falou possuirão o paraíso, o reino de Deus, possuirão, sei lá, o céu. Não. Porque a gente, quando faz alguma coisa que presta aqui na terra, a gente fica pensando no céu, né? Ele falou, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então, a promessa que se faz é aqui mesmo. Não é uma terra, não é uma promessa que se faz para outro lugar. Não é uma promessa que se faz para a gente ter um lugar bonito para viver em paz, onde a gente encontra a natureza, alegria e felicidade. Não é nada disso. Não é nada disso. Aí, a gente vai lá de novo no Pai Nosso, e na terceira, e de trás para frente, nós falamos, livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, e agora nós vamos falar de perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque os brandos, os mansos, perdoam. Eu não sei se nós já estamos nesse ponto de perdoar. Eu não sei. Cada um é que sabe de si. Eu sei que nós, com certeza, quando nos dispomos a melhorar a espiritualização, nós temos aí um assédio. Tudo aparece de dificuldade. Tudo. Para que as coisas não aconteçam. Mas vencidas essas dificuldades, porque o planeta Terra nos dá essa condição, é um mundo de expiação e de provas, nós passamos dificuldades aqui e também pagamos dívidas. Então, são aprendizados e são quitações de débitos. Quando a Terra não tiver mais nada para nos ensinar, né, ela vai, nós vamos poder ir para um mundo mais evoluído, né?
Assim como foi, por exemplo, com Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele poderia ir para um mundo mais evoluído. Só que ele diz, não, enquanto tiver um espírito aqui em sofrência, eu vou querer ficar. Bezerra de Menezes. Foi até presidente da Federação Espírita Brasileira. Só que agora, nós já estamos num momento em que os espíritos, é mais fácil tirar quem não quer se adaptar, ou quem não pode se adaptar, ou quem não conseguiu se adaptar a um mundo de regeneração, que é um mundo acima do nosso. É preferível tirar a minoria, né? Um terço, sei lá, 30%, do que tirar 70%. Imagina o que de catástrofes estão necessárias para dizimar a população da Terra em 70%. É preferível tirar 30%. Uns ainda estão conseguindo reencarnar, outros não. Aí nós vamos para outro mundo, mas não é mais evoluído que a Terra. É como se fizesse assim, a Terra está lá, se a gente pudesse lá fora, a gente ia ver escrito assim, planeta Terra, mundo de expiação e de provas. Aí agora vamos mudar, vamos colocar assim, mundo de regeneração. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, está lá, muitas moradas na casa do Pai, fala o que é o mundo de regeneração. Então nós vamos, com a melhora de nós habitantes, aí a gente vai encontrar isso no Livro dos Espíritos, Lei do Progresso, que fala da evolução dos seres e evolução do planeta, dos mundos. Quando evolui o mundo, ou quando evolui o ser, evolui o planeta. Então, o planeta Terra está chegando num ponto, eu não sei dizer quando, as pessoas até falam aí, tem umas contas a serem feitas, tal, mas eu não vou arriscar aqui, não. O planeta Terra está chegando num ponto em que a menor parte é que tem que ser tirada, porque a menor parte é que não está adequada ao mundo de regeneração, que ainda não é um mundo paraíso, não é um mundo superior, não. Então, vamos dizer que vão sair 30%. Aí nós temos que saber, poxa, mas Jesus falou assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e na dor, que eu vos aliviarei. E ele diz também, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já vos teria dito. Aí, você fala, peraí, mas eu estou com medo de quê, então? Se há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou ter um canto para onde ir. Só que tem um detalhe. O nosso planeta é um mundo de provas e expiações, mas é um mundo de provas e expiações velhinho. E existem mundos de provas e expiações recém-nascidos, onde terão que ser criados, por exemplo, não vou nem falar de computador, celular estranho, não, que é coisa mais recente. Vai ter que ser criado o rádio, a lâmpada elétrica, a imprensa. Aí, o que nós temos que pensar? Eu quero continuar neste mundo, que vai passar a ser de regeneração, com tudo de tecnologia, que é o que eu olho hoje, né? De tecnologia que há, ou prefiro ir, por exemplo, inventar o automóvel do mundo. Eu vou ser uma celebridade, né? Marconi, Alexandre Graham Bell, Santos Dumont, eu vou ser uma celebridade, mas será um mundo em que eu não tenho as benesses do mundo atual, sem as quais a gente não consegue fazer muita coisa hoje. Aí vem outra pessoa e fala, mas peraí, Martúlio, tem um esquecimento do passado, a gente esquece.
Não tem problema ir para um mundo desse, não. A gente esquece o passado. Só que, segundo o livro A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico, daquelas civilizações que vieram para cá, né, exilados da constelação de Rogedo, exilados de Capela, algumas delas, os seus integrantes, eles tinham uma leve impressão de que lembrava de alguma coisa. Eles tinham aquele sentimento, aquela agonia de que, poxa, está faltando alguma coisa, não está do jeito que... Então, esse sentimento, que é intuitivo, né? Ele é intuitivo, não é um sentimento que eu vou ter avisado em mim, mas é intuitivo. Aí, o que eu faço com isso? Eu tenho que refletir o que eu quero. E se eu quiser, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser brando. E uma das condições é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nesta bem-aventurança, como eu disse, a gente ressalta aí a mansuetude, a afabilidade, a doçura, né, a paciência, né? E a essas figuras é prometida, então, como herança a terra. A terra é o prêmio, ou seja, é uma condição para continuarmos aqui. Quem se enquadrar vai continuar. Quem não se enquadrar vai ser convidado aí para outros mundos, né? Mas vai ter lugar para todo mundo, não tem que me preocupar, não. Mas lugar mais inóspito. Isso se não for para ajudar a desenvolver a roda, o fogo, né? Nas civilizações pior que nós, porque a gente pode ser convidado a isso também, né? Então, não se trata de coisas físicas, materiais, essa promessa. Lá em Salmo, no Salmo 37, né? O versículo 11 está assim: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar, né? Aí o que nós temos lá em Isaías, que é um dos profetas, né? No capítulo 65, o Isaías é o grande profeta, né? Chamado profeta maior, dos maiores profetas. No versículo 9 está assim: e produzirei descendência a Jacó e a Judá, um herdeiro que possua os meus montes. Isso é Deus falando. E os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali, né? Então, a emoção é uma manifestação animal da alma, né? Na questão 605, salvo engano, é letra A. 605 do livro dos Espíritos, consta lá a pergunta de Kardec no seguinte sentido: nós temos duas almas? Os Espíritos falam, não. Nós temos duas naturezas, uma animal e outra espiritual. Nós temos que saber qual delas que nós vamos deixar vencer, alimentar, né? Vencer o espírito sobre a matéria é uma grande vitória, que é o que nós estamos buscando, né? Então, se eu conseguir libertar dessa emotividade negativa, né, nós temos uma conquista da mansidão, a paciência, a resignação. Então, os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Também está em Provérbios. Também está em Provérbios. Então, vai chegar a hora que é da separação do joio e do trigo. Por isso que essa terceira bem-aventurança, da mansuetude, ela define para nós o que é o momento que nós estamos na iminência de passar, né? Separação do joio e do trigo, julgamento das nações, né? Então, nós temos afabilidade e doçura. Lázaro deu a mensagem em 1861, né? Do que nós não vamos falar, mas a paciência. A paciência. São poucos parágrafos, são 4 parágrafos, né? Os espíritos, foi o espírito amigo, um espírito amigo em Harvard, 1862. Então,
ele fala que a dor é uma bênção. Nós temos que bem dizer a dor. E aí está associado termos paciência. Também é caridade. A vida é difícil mesmo. Como eu disse, o mundo é de expiação e de provas. E nós temos que ter coragem. Ele fala assim, a dor, agora eu vou ter que ler. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Então, neste mundo, nós vamos padecer de dor. Por isso que eu fiz essa volta toda para chegar na paciência. A dor é muitas vezes o que nós passamos. Mas nós temos que ser pacientes. Eles falam assim, sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, quem tem paciência, ele se enquadra na questão da mansuetude. Ah, eu não tenho paciência, não. Nós vamos treinar. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. O Espírito Amigo fala. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer. Instrumentos do nosso sofrer é pedra de tropeço. Nós temos que perdoar essa turma, essas pessoas. Eles vão pagar as contas deles lá. Nós não precisamos querer vingança, né? Então, essas pessoas estão para nos colocar a prova da nossa paciência. A vida é difícil, ele fala. Bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes. Nós somos alfinetados o tempo todo, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O resultado é muito melhor. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Então, o que nós temos nessa lição? Nós vamos passar por dificuldades, por assédios, e pessoas vão ser utilizadas para isso, como foi falado pelo nosso irmão Paulo de Tarso. Agora nós temos que ter paciência. Paciência. Porque, ao contrário da paciência, nós podemos nos irar, termos cólera, né? Inclusive o item 9, salvo engano, deixa eu ver. 9. Fala sobre a cólera. Né? A gente acaba se entregando. Se entregando. E podemos cair em tentação. Por isso que nós temos que ficar vigilante. Quando pintar uma situação que eu sei que eu vou perder a paciência, se é que eu tenho alguma, eu tenho que ficar vigilante. Detectei que vai acontecer o fato, aí sim, oração. Peço ajuda. Livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação. Agora, se acontecer de a figura conseguir o seu intento,
nós temos que perdoar. No livro do Obras Póstumas, Allan Kardec, Obras Póstumas é um livro de anotações de Kardec, que foi publicado depois da morte dele, muitos anos depois da morte dele. É um livro de anotações. Ele fazia anotações e alguém reuniu isso numa obra. Nessa obra tem um título lá que fala assim, egoísmo e orgulho, orgulho e egoísmo, não lembro. Ele fala que nós temos um autoconceito de nós mesmos, um conceito próprio. Eu acho que eu sou isso. E ao ter esse autoconceito de mim mesmo, eu tenho uma tendência a ter esse autoconceito elevado ou baixo. Se o autoconceito for baixo, eu entro numa tristeza, não, talvez até numa depressão. Mas quando eu tenho esse conceito de mim mesmo elevado, aí eu posso entrar numa situação de, como é que ele fala? Orgulho. Eu passo a ter orgulho. Aí nada do que vem de fora eu aceito. Aí tudo eu transfiro para o outro, minha felicidade e a minha infelicidade. Acontece algo que eu não quero que aconteça, magoei. Ou não acontece algo que eu quero que aconteça, magoei. Nisso, eu entro num processo que é difícil, que é o do perdão. Eu tento descobrir, eu sofro, eu fico guardando a mágoa na cabeça, que é um remoer, eu sofro, eu quero descobrir por que eu estou sofrendo, e ao descobrir por que eu estou sofrendo, eu procuro o culpado, e para procurar o culpado eu tenho que julgar. E ao julgar e ao encontrar o culpado, eu falar, eu quero arrancar dele algo que ele não pode me dar. Não pode. Ou me pede perdão aí. O bom de perdoar, em vez de receber o perdão, que receber o perdão a gente fica aliviado, né? Mas o bom de perdoar é que a gente não depende do outro. Ele está lá nos caixa-prego e eu perdoo daqui. Pronto. Se a gente passar para ele a informação de, você está perdoado, beleza? Você fez uma caridade. Por isso que aqui está falando da caridade. E a paciência também é uma caridade. Eu não tenho paciência, não. Não tem problema. Uma hora nós vamos chegar lá. E só vai acontecer de nós sermos assediados a ponto de termos que demonstrar paciência se a gente tiver condições de vencer. Igual Paulo falou. Se não tiver, nós não vamos ter nenhuma situação. Pode ficar despreocupado. Então, eu achei que eu tivesse paciência, que não acontece nada. Alô, Ademir. Sandra, né? Não acontece nada para me deixar fora do sério. Beleza. Não acontece nada, pode ser porque eu ainda não estou em condições de ser submetido a uma prova como essa. Então, gente, como o tempo é, reduzido, uma hora só, eu queria só trazer essas reflexões, agradecendo a casa pela oportunidade, agradecer aí a paciência de vocês. Olha aí, tiveram paciência, o pessoal ficou aqui e se manteve. Isso é paciência. Valeu, obrigado. Perfeitas reflexões, bacana demais. Voz de locutor de rádio. E a minha está para rachada, mas vamos lá. Você termina para a gente com a prece, pode ser? Pode sim. Pode sim. Deus, nosso Pai, fonte de toda a vida, Jesus, querido amigo e mestre,
espiritualidade que coordena os trabalhos dessa casa, que nos oferece trabalho, que nos oferece essas benesses. Agradecemos este encontro em que nós, aqui em seu nome, estivemos reunidos. Senhor, pedir paciência é uma dificuldade para nós, e já sabemos que trata-se de um exercício. Quando detectarmos que algo possa nos tirar do sério, Senhor, a gente pede para não nos deixar cair em tentação. E que a gente possa sair da ignorância, livrar-nos do mal, estudando, pesquisando, conhecendo cada vez mais o que essa doutrina maravilhosa nos tem para oferecer, principalmente à luz do Espírito, doutrina do Evangelho de Jesus, é claro. Que nós tenhamos um restante de domingo tranquilo, feliz, e que principalmente nós possamos iniciar a semana com tranquilidade, mas com muita, muita, muita vontade de ter paciência. Que assim seja.